Olá, senhores. O tema do nosso encontro de hoje é o contrato de doação. O contrato de doação, ele tem uma série de características que examinaremos a partir de hoje. Verificaremos isso em duas aulas, provavelmente, em duas videoaulas, exatamente para poder exaurir o teor aí do contrato de doação. Quero consignar que, na verdade, aqui vocês não estão vendo os contratos em espécie com todo o rigor que ele será visto no quinto ano. Aqui os senhores estão tendo aí um aperitivo das principais modalidades de contrato, porque não acredito em entregar a matéria de contrato sem que os senhores tenham uma visualização ou materialização daquilo que aprenderam sobre vícios, evicção, resolução de contrato. Então, acho importante vocês analisarem algum contrato. Por isso que a gente já viu compra e venda, por isso que a gente verá doação e mandato. São os três contratos que serão examinados. O mandato até em razão da necessidade da advocacia. Então, é importante conhecer um pouco das regras do contrato de mandato. Doação, que é o nosso tema. Doação é um contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio parte, ou bens, ou vantagens para os de outra pessoa. Isso está previsto no artigo 538 do Código Civil. Na dicção legal anterior, estava assim, que transfere para outras pessoas que os aceita. Então, havia a ideia da aceitação como elemento integrante ou característica principal do contrato. Hoje isso daí mudou. A doação ela é um contrato unilateral. Tem gente que entende que é uma declaração unilateral de vontade. Tem gente que entende que é um contrato unilateral porque prevê ali uma aceitação, né? Formal. Não tem doação informal. Doação informal você faz a entrega, a tradição de bem imóvel. Doação de bem imóvel ou de valores econômicos altos tem que ser formal. Gratuita, obviamente, não pode ter contraprestação, senão não é doação. Você está falando de compra e venda, de alguma outra modalidade que não a doação. E gera efeitos apenas de âmbito pessoal, tá? Então, é um título adquirente. O contrato de doação é um título adquirente. Então, o senhor pode ir lá e exigir a materialização dessa doação. Daí a necessidade do requisito formal. Sabe aquelas conversas de avô e avó com vocês? Quando eu morrer, eu quero que isso daqui fique para Beltrano, aquilo fique para. Ou ele doou, já entregou, ou ele fez um testamento. Tem muita gente que fala assim, professora, tem aquela doação pós-morte? Então, a doação que vai valer após a morte chama-se testamento. Doação é ato inter vivos. Testamento, aí sim você pressupõe a morte daquele que testou, tá? Então, não tem como ter uma doação condicionada ao evento morte. Isso não existe, tá? Isso daí é de testamento. Então, o que eu estou chamando atenção é aquilo que a sua avó está falando para todo mundo. Olha, vocês entenderam como é que eu quero que eu faça? Então, faz bonitinho. Que o testamento, assim como a doação, são formais. Então, porque senão, gente, vai virar uma obrigação moral. Todos cumprem ou descumprem aquilo que o avô, a avó pediu. X, Y, bolinha. Não vai haver mandamento legal nenhum que te obrigue, até porque você não tem prova alguma disso. Ah, mas um serve de prova para o outro. Ah, tá bom, né? Não, né? Então, aqui existe um requisito formal. É doação? Sim, então faz formalmente. Tá cheio de gente que quer doar verbalmente. Não, eu vou deixar minha parte no imóvel para você. Ah, tá, então vamos assinar. Não, já tô te dizendo, então assina. Existe um requisito formal. Você dizer para mim, na presença de pessoas, não vai importar em nada. Sobretudo se tratar de bem imóvel. Doação é formal, gente. Ou por instrumento público ou por instrumento particular. Ela é formal. Ela tem regras a serem cumpridas. Uma série de pressupostos que devem estar presentes. Então, isso daí tem que ser aferido por aquele que está elaborando. Seja um advogado, seja um oficial de cartório. Não é a festa do caquiloco, né? Então, é ato formal, é ato formal. Por isso que eu tô falando que é formal. Não adianta você pegar um pedaço de papel e escrever porque está feita a doação. Não, né? Não, isso daí não é a mesma coisa, tá? Os pressupostos da doação. Tem que ter o ânimos donante, que é a vontade de doar.
Por quê? Porque a gente tem muita doação que é fraude, né, gente? Não tem vontade de doar nenhuma. Aliás, o bem fica com a pessoa que doou. Então, na verdade, você está fazendo uma simulação, uma fraude, está tentando evitar que esse patrimônio seja executido. Quer dizer isso, hein? Executado em obrigações pretéritas ou que estejam em juízo, em processos judiciais. Então, como você não tem liquidez e tem medo que aquela obrigação ou que aquele valor, aquele patrimônio venha a ser penhorado, você faz uma doação. Por isso que tem presunção de fraude já hoje, hein? Precisa tomar cuidado com isso. Então, existem esses pressupostos, sim. O animus donandi é o principal, quer dizer, tem a intenção de doar? Sim. Uma das principais coisas que a gente tem que examinar é exatamente se tem dívida pendente. Eu não posso privar os meus credores do recebimento para que eu possa fazer uma gentileza com um patrimônio que, na verdade, eu não teria, né? Porque eu teria que estar pagando o credor. Então, tudo dentro da sua ordem. Você vai falar, mas Marilene, então tem uma séria restrição à doação? Não, não tem. Existe muito cuidado com a doação, mas não restrição. Cuidados. E os cuidados são importantes na sociedade que a gente vive. Tá? Então, tá aí, o animus donandi tem que existir essa transferência patrimonial. Cadê a transferência de bens? Porque se eu doei alguma coisa, eu perdi patrimônio e você ganhou. Essa é a doação. Não pode ter uma perda formal de patrimônio, que foi um exemplo que eu acabei de mencionar, de uma presunção de fraude. Por quê, hein? Porque houve a doação e o patrimônio estava com o cidadão. Não, ele me emprestou. Mas, gente, não faz o menor sentido. Você doa e a pessoa te emprestou. Então, você está só tirando o seu nome, né? Então, aí não pode. Então, tem que ter a transferência para o patrimônio do donatário. O doador faz isso. O doador é aquele que detém o patrimônio e que manifesta a vontade de transferir. Donatário é aquele que é o beneficiário dessa doação. E essa é a nomenclatura correta: doador e donatário, né? E aí vem a grande divergência atual da doutrina, segundo alguns doutrinadores. Flávio Tartucci, Paulo Lobo se filiam à corrente em que não há mais a necessidade da aceitação do donatário para se perfazer a doação. Marilene Diniz continua insistindo que doação é contrato bilateral, portanto, é um contrato que ainda unilateral, necessita da aceitação do donatário, porque ninguém pode impor vontade a ninguém. Então, se ele não quiser, não está completa a doação. O que o Tartucci e o Paulo Lobo falam é completa está a doação. Ele não querer aceitar é uma outra história. Mas a doação em si, ela está perfeita e acabada. No momento que eu acabo de assinar, ela está perfeita e acabada. Não faz parte dos pressupostos da doação que haja aceitação do donatário. A aceitação do donatário vem depois. No código anterior já era essa confusão, já tínhamos essa briga, mas o código era muito claro, porque na dicção dele ele colocava lá que os aceita. Então, a transferência de bens que os aceita, ou seja, o donatário tinha que manifestar vontade. Manifestação da vontade, aceitação do donatário era elemento, pressuposto, integrante da doação. Hoje a doutrina está dividida, né? Então, há uma divisão doutrinária aí, alguns entendendo ainda que a aceitação permanece, porque nada pode ser imposto, e seria o dobro de trabalho dizer que o contrato está pronto, o outro não aceitou, e aí? Está desfeito o contrato. É mais inteligente, segundo a Marilene Diniz, você aguardar a manifestação do donatário para ver se ele aceita ou não, e assim dizer que está ultimada a doação. Vocês me perguntariam, se estivessem todos aí presentes, dentro de uma sala de aula, seria mais divertido. Marilena, quem é que recusa? Uai, gente, dependendo de quem vem, pode ser cara a doação, não é? Cada um sabe da sua família. Quem é que faz doação? Família. Ou as doações que os senhores fazem por aí. As entidades assistenciais, essas recebem doação. Doações anônimas, né? As doações formais cabem geralmente em sede familiar. É o avô que doa pro neto, é não sei o que. É típico de família. Amigo geralmente faz empréstimo, não é doação. Às vezes, né, chama de empréstimo, mas na verdade é doação. Porque você sabe que nunca mais vai ver o dinheiro. Mas é doação. Aliás, amigo faz geralmente empréstimo, não faz doação. Pode ter doação? Pode.
Vocês não estão assistindo? Muitas vezes acontecendo, a própria PUC está fazendo campanhas e outras instituições também. Peguem os seus laptops, celulares velhos, vamos trocar, vamos consertar e fazer a doação para que eles estão precisando dentro da faculdade mesmo. Não tem condições de assistir as aulas com plataforma da maneira como ela tá. Perfeito, então vamos fazer as doações, né? Mas essa não é a doação típica, tá? Eu acho engraçado que a criança, se você quiser aprender direito, conviva com a criança. A criança sabe muito bem o que é doação, porque ela ainda pergunta pro pai e pra mãe, é meu? O pai entregou, ela ainda pergunta pro pai, é meu? É. Então, dali a pouco o pai não gosta de como ele tá mexendo com o brinquedo, fala, olha, pode trazer de volta. Como assim pode trazer de volta? Aí a criança fica brava. E pior, o direito está com a criança, né? Porque você doou, você deu, né? Não é isso? Você não deu? Então é dele? É. Então ele faz o que ele quiser. Dentro daquilo que for aceitável. O que você não pode é querer condicionar o uso. Ele ainda perguntou se era dele. É meu? É. Então tá. Não, mas você tem que emprestar pro seu amiguinho. Pera um pouquinho, a propriedade é dele, não é sua. É que eu tô ensinando, mas veja que tá tudo errado aí. A professora, então não vai ter educação? Claro que vai ter educação, mas toma cuidado com os pressupostos. A criançada sabe, hein? É meu, você disse que é meu, você me deu, do tipo eu faço o que eu quiser. É bem isso, gente. Não tem o verbo desdoar, que a gente vê muito acontecer com pais, tios. Aí você não tá usando, olha que eu vou tirar de você. Vai tirar. Ou você doou e integrou meu patrimônio, você não tem mais nada a ver com isso. Saiu do seu patrimônio e integrou o meu. Você foi doador, eu sou donatária. Saiu do seu patrimônio, passou a integrar o meu. Então não tem o verbo desdoar, né? Tem cláusula de reversão, que é outra coisa. Se o donatário morre antes do doador. Se o donatário falecer antes de receber a doação, pode ter ali a cláusula de reversão, né? Porque a gente vai ver que tem algumas modalidades de doação que demoram. Então, você até pode colocar uma cláusula de reversão, porque geralmente a doação é personalíssima, eu estou doando para fulano de tal. Por quê? Porque eu confio em fulano de tal. Não no marido, nos filhos que venha a ter, naquela pessoa. A gente vai poder doar com cláusula de incomunicabilidade, inalienabilidade. Essa é palhaçada doar, mas tudo bem, é possível, né? Inalienabilidade, impenhorabilidade. Incomunicabilidade eu acho legal. As doações que eu faço são sempre com cláusula de incomunicabilidade. Por quê? Porque se eu estou doando para minha sobrinha, não importa com quem ela se case, não vai comunicar. Ela vai se casar no regime da comunhão universal, Marilena, é menos aquele bem. So sorry. Meu patrimônio, minha doação, minhas regras. Mas depois que integrou o patrimônio dela, depois que integrou o patrimônio dela, e o que ela vai fazer é um problema dela. Numa eventual divórcio que ela venha ter no futuro, isso daí nem entra. Porque ele foi doado com cláusula de incomunicabilidade, ou seja, não se comunica ao cônjuge. Tá aí, né? São cuidados, são cautelas? São. Por isso que eu falei, doação é comum entre parentes. Eu dou para minha sobrinha. Recebi muita doação de meus tios também, avós. São os presentes, gente. Você chama de presentes. Alguns são maiores, mais expressivos, requerem o formato da doação, outros não. São mais singelos, né? Mas não deixa de ser doação, da mesma forma. Não é verdade? Então, a doação ela tem essa característica. Então, fica aqui a dúvida. Os requisitos se dividem em subjetivos, objetivos e formais, né? Então, nos requisitos subjetivos, a gente vai ter que ver capacidade ativa e capacidade passiva, obviamente, né? Para praticar o ato de doação e para recebê-lo. E aqui é interessante, né? Porque a lei prevê a doação feita nascituro. É possível doação nascituro, que aí tem que ser aceita pelo seu representante. Que é difícil a gente chamar de representante, né? Porque para ser representante tem que existir a pessoa, não é? Parece que aqui a lei deu uma atrapalhada, mas a gente vai ter oportunidade para falar do assunto. São requisitos objetivos.
Que a coisa doada esteja no comércio, óbvio, né? Se ela tem lá uma cláusula de inalienabilidade, eu não posso nem vender, eu também não posso doar, né? Pode o mais, não pode o menos, né? Então, é a mesma regrinha. Tem que ser bens móveis ou imóveis, corpóreos, né? Ou incorpóreos, presentes ou futuros. Tem uma série de regrinhas aí de bens em comércio. Lícitos, tem que ter liceidade, óbvio, né? Espero que ninguém doe um ponto de jogo do bicho, porque não vai dar certo, né? Vai ficar difícil executar isso daí. E tem que ser bem determinável. Vou deixar para fulano um apartamento. Tá, qual apartamento você está deixando? Tô doando um terreno. Teve um ser desse que me procurou, foi muito divertido. Ele falou: quero doar um terreno pro meu filho. Eu falei: ah, pois não. Qual lote? Não sei, um deles. Eu falei: meu senhor, não pode ser assim, eu tenho que descrever, né? Lote, quadra, tudo certinho, bonitinho, para que a doação seja perfeita. Mas se eu mudar de ideia, então não é doação, meu senhor. O senhor volte quando o senhor tiver com a ideia firme, como diz o povo, né? The people fala assim: ah, não tô firme nas minhas ideias. Então vai, firma a ideia e depois volta. Porque eu tenho que descrever o bem. E se for bem futuro, Marilena, você tem que descrever pelo menos em linhas gerais. Está um loteamento para aprovação, 2 lotes, quando aprovados, isso, aqui, porque é bem futuro. Eu tenho que dar a determinabilidade desse bem. Vão ser os primeiros a serem construídos, os de maior valor, os de menor valor. Área, alguma coisa que determine ou torne determinável o bem, sob pena de eu não conseguir fazer valer essa doação. Por isso que vocês precisam aí, vocês não, né? As pessoas precisariam se valer dos advogados ou do pessoal de cartório para poder fazer uma boa doação, que é o requisito formal, artigo 541, parágrafo único, ou por escritura pública ou por instrumento particular, é assim que se faz doação. Então, faz por instrumento particular. Quer dotar de maior seriedade a doação? Faz por escritura pública. Doação de bem imóvel não cabe instrumento particular, só pode ser por escritura pública. E aquele opalão lindo, maravilhoso, peças originais que você tem, pode ser por instrumento particular, não tem problema nenhum. Né? Geralmente você vai assinar ali o recibo de transferência e isso já vai caracterizar, tá? Antes de adentrarmos nas modalidades de doação, e elas são muitas, né? Vai dar algum trabalhinho pra gente. Existem alguns aspectos importantes que eu gostaria de tratar com vocês. A doação, ela não pode ser feita, não há mais no Brasil a chamada doação universal, que é uma das modalidades, tá? Que eu vou agora dar aquilo que não pode. Depois a gente vê as modalidades previstas. Então, quais as que não podem? A doação universal está proibida. A doação universal existia antes, era possível você fazer a doação da totalidade do seu patrimônio, sem ter que discriminar. Era chamada doação universal. Então você vem pela presente, né? Ia lá no oficial de cartório e doava a totalidade do seu patrimônio. Tá, como é que a gente vai fazer isso? Mas Maria Helena, facilita. Facilita o quê? Como é que ele vai sobreviver? Deixa eu ver se eu entendi bem. Ele doa a totalidade do patrimônio, no mês seguinte ele tem que entrar com pedido de alimentos? Para alguém ajudá-lo a subsistir? Então hoje a lei brasileira prevê que você obrigatoriamente tem que deixar a quantidade suficiente de patrimônio ou de bens para que você possa manter a própria subsistência, o que é absolutamente razoável. Então, é a chamada reserva do necessário. Tem que existir a reserva do necessário do doador. O que é a reserva do necessário? A quantia necessária para subsistir, para eu me manter, para poder fazer jus a alguma eventualidade. Então, eu não posso pegar todo o patrimônio, né, e pura e simplesmente doar. O artigo 548 veda. Ele fala: não, doação universal não. Você tem que deixar a reserva daquilo que é necessário para sua subsistência. Até porque, gente, você vai fazer o quê? Faz a doação toda para terceiro, depois entra contra os filhos? Para pedir alimentos? E a lei prevê. E os filhos vão ter que pagar. Mas minha mãe tinha patrimônio. Ah, mas eu enlouquecidamente doei tudo para terceiro. Exatamente isso que não se quer. Tá?
Até porque as circunstâncias econômicas elas mudam. Olha que no Brasil é sempre uma gangorra. Muda de tempos em tempos e você não sabe contar com o futuro. E aqui vai uma dica na faixa, né? Sem cobrar nada, para a galera. Não doem patrimônio aos filhos menores. Esqueçam isso. Isso é comum no divórcio. No divórcio tem sempre essa ideia de jirico. A gente já deixa o patrimônio para os nossos filhos. Não. Patrimônio no nome dos seus filhos vai precisar sempre da autorização do Ministério Público, que vai exigir que o próximo patrimônio seja comprado em benefício dos filhos e que não haja diminuição patrimonial, ou seja, você está preso. Boa sorte para alegar que é para o sustento dos filhos. Seus filhos são pequenos, eles terão direito à herança. O direito deles está assegurado. Você tem que garantir a sua autonomia. A possibilidade ou eventualidade de uma situação drástica acontecer e você poder vender o imóvel. Vai ver o tanto de gente que está presa agora com o imóvel doado em nome dos filhos menores e precisando de dinheiro porque foi dispensado. Marido e mulher demitidos, que agora querem mudar de casa, né? Ou a mulher quer mudar de casa com os filhos para uma casa menor e não consegue. Por quê? Porque o patrimônio está em nome dos filhos menores. Olha que bonitinho. Aí vai ter que entrar com pedido para o Ministério Público, vai ter que provar tudo isso, enquanto isso vão vivendo na penúria. Então, esse é o tipo de ideia que nunca é uma boa ideia. Lamento. E informo de graça, tá? Então, essa não é uma boa ideia. Não, mas aí eu já tenho a garantia de que meus filhos receberão. O senhor sempre terá a garantia que seus filhos receberão. Porque eles são herdeiros. Ponto. Não precisa doar. Eles já herdam. Ah, mas se tiver outros filhos, ou eles vão ter que devolver, né? Porque eles receberam antes. A coisa não é bem assim. Recebeu em doação, tá livre. Não é assim que funciona. So sorry. Se pensavam que era dessa forma, não é dessa forma que você vai garantir. Tá? Então, toma cuidado com isso, porque às vezes você fazer doação para filho, você só tirou o patrimônio do comércio. Mais nada. E ficou preso nele. Você fala, mas eu consigo um alvará para venda. Boa sorte, porque o Ministério Público vai querer saber por quanto você vendeu, que bem que você comprou e vai exigir que o bem seja colocado no nome dos filhos. Se você acha que vai dar um H, não vai. O Ministério Público está aí atento para isso. Tá? E a doação inoficiosa, a gente para nela, porque ela é uma coisa fenomenal. Pretendo fazer um podcast só sobre a doação inoficiosa. A gente vê na próxima aula, na próxima videoaula, junto com as modalidades de doação. Fiquem bem, senhores, cuidem-se, abraços virtuais a todos.